Eu vou voltar para um lugar digno de Deus. Tudo o que perturba a minha vista não deveria existir no céu nunca. Vocês todos estavam no meu caminho. Agora vamos lá. Maxine! Eu não vou entregar pra ninguém. Ela foi feita só pra mim. Vamos à terra de Deus que flutua e ilumina a escuridão da noite. Uma terra infinita no mundo dos sonhos. Para a terra sem fim. Para Fairy Firth. Você sabia que um dos vilões mais poderosos de One Piece não desapareceu depois de ser derrotado, mas simplesmente foi para a lua? No vídeo de hoje, nós vamos falar exclusivamente sobre a história de capa de Enel, aquela que acontece depois do arco de Skypiea e que muita gente simplesmente ignora, mas que pode esconder respostas importantíssimas para o final de One Piece. Essa história é 100% canônica, escrita pelo próprio Oda, e acontece nas capas dos capítulos 428 até o 474. E o que Enel encontra lá em cima muda completamente tudo o que sabemos sobre o mundo de One Piece. Após ser derrotado por Luffy em Skypiea, Enel não tenta se vingar e nem foge para o Mar Azul. Ele simplesmente entra na Arca Maxim e segue rumo ao seu verdadeiro objetivo, o Fire Vert. E aqui entra a primeira curiosidade. Fire Vert significa Terra Infinita, algo que Enel sempre acreditou ser o paraíso dos deuses. E quando ele chega ao destino, fica claro, o Fire Vert é a Lua. Enel pousa tranquilamente na superfície lunar, provando algo impressionante. Sua Akuma no Mi permite que ele sobreviva no vácuo do espaço e se mova livremente por ali. Isso já é o suficiente para levantar uma teoria muito interessante. Será que a Goro Goro no Mi é ainda mais especial do que imaginamos? Explorando a lua, Enel encontra um buraco estranho e, como sempre, ataca primeiro, mas o resultado é inesperado. O raio de Enel não destrói o alvo, ele recarrega um robô antigo. Esse robô se chama Space, um autômato lunar que estava praticamente morto por falta de energia. Uma curiosidade aqui é que a eletricidade de Enel funciona literalmente como uma fonte de vida para a tecnologia lunar, algo que vai se tornar extremamente importante mais pra frente. Space revela que a Lua está em guerra contra piratas espaciais, seres que estão saqueando o satélite em busca de recursos. Pouco depois, os piratas espaciais aparecem e atacam Space sem piedade. E é aqui que Enel volta a agir como o deus que conhecemos. Em segundos, ele derrota um dos piratas e logo percebe algo pior: explosões gigantes que estão acontecendo na Lua. Os piratas estão escavando e destruindo o solo lunar, e isso desperta algo interessante em Enel. Mesmo sendo arrogante, ele fica genuinamente furioso ao ver o seu Fire Vert sendo profanado. Aqui entra uma teoria. Será que Enel, no fundo, sempre quis proteger a terra que ele considerava sagrada? Tomado pela ira, Enel simplesmente aniquila os piratas espaciais sem qualquer dificuldade. Após a batalha, somos levados a um flashback emocionante. Space relembra sua origem ao lado de outros 3 autômatas, Galaxy, Macro e Cosmo. Eles foram criados por um cientista chamado Tsukimi, na ilha Karakuri. Eles observavam a lua juntos, até presenciarem uma explosão. Em um momento trágico e até irônico, o professor acaba morrendo engasgado com um bolinho por causa que se assustou com a explosão que aconteceu na lua. Assim, os autômatos decidem cumprir o seu último desejo: ir até a lua e enfrentar os piratas espaciais. Outra curiosidade legal é que a ilha Karakuri é a mesma ligada a tecnologias avançadas do mundo de One Piece, o que conecta diretamente ciência, espaço e o século perdido. Porém, o mais interessante aqui é ver o quão perto parece que a Lua está da Terra. Afinal de contas, os autômatos usam apenas balões para saírem voando e chegar até ela. Seguindo a exploração, Enel encontra uma cidade antiga escondida sob a superfície lunar. E como sempre, ele ataca. Mas dessa vez,
seus raios fazem algo inesperado. Reativam toda a cidade e despertam um exército colossal de autômatos adormecidos. Nos murais da cidade vem a maior revelação dessa história. A cidade se chamava Birka e seus habitantes eram povos alados que viviam originalmente na Lua, mas foram obrigados a descer para o planeta Terra por falta de recursos. Aqui a cabeça explode. A raça dos Skypians, dos Xandias e também dos humanos, assim como Enel, todos parecem ter origem lunar. Isso conecta diretamente a Lua, o século perdido, Joy Boy e possivelmente até as armas ancestrais. No final da história de capa, vemos Enel cercado por uma cidade inteira funcionando, um exército de autômatos leais, recursos infinitos de Firevert. Ele finalmente alcança tudo o que sempre quis. Enel não é apenas o deus de Skypiea, ele se torna o deus da Lua. E isso gera a pergunta final. Com todas essas informações, tecnologia antiga e um exército, Enel realmente saiu da história de One Piece ou ele está apenas esperando o momento certo para voltar? A história de capa de Enel não é um extra qualquer. Ela pode ser uma das peças mais importantes do quebra-cabeça final de One Piece. Mas e aí, você acha que Enel vai voltar? A Lua ainda vai ter um papel crucial na obra? Deixa aí nos comentários e se você gostou do vídeo, diz pra mim qual é a próxima história de capa que você quer ver aqui no canal. Além disso, aproveita para se inscrever no canal e não esqueça de deixar o seu like.